Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 8. Capela de São José, a primeira igreja do povoado. Como vimos, a via férrea foi responsável por alavancar o desenvolvimento do povoado Chã do Carpina. Com a abertura do tráfego em 1882, aumentou o fluxo de pessoas no local, surgindo rapidamente novas residências, hotéis e casas de comércio. Em meio a esse crescimento, os habitantes da localidade sentiam a necessidade de uma capela, cujo desejo se tornou público em 1884, através de uma petição feita aos deputados do 5º Distrito, representado pelos municípios de Nazaré da Mata e Bom Jardim, para a construção de uma igreja no povoado. Em 1885, a população carpinense começa a ver seus anseios, nesse sentido, serem correspondidos. Em fevereiro daquele ano, chega ao povoado o missionário capuchinho Frei Venâncio, que além de evangelizar a população, promove a construção de uma capela dedicada ao patriarca São José, no local onde, atualmente, fica a praça de mesmo nome, área que pertencia a Nazaré da Mata. A construção da capelinha foi marcada pelo esforço e força de vontade dos habitantes do povoado. Em março de 1885, um abaixo-assinado de proprietários e negociantes residentes em Carpina, pedindo um auxílio para a continuação da construção da capela, é enviado à Assembleia Provincial. Através da Lei nº 1836, de 6 de abril daquele ano, foi concedido um subsídio de 120 contos de réis para as obras da igreja. Em maio de 1886, foi apresentado o projeto número 67, o qual concedia uma quantia de 12 contos de réis para a continuação dos serviços. Já em março de 1887, são aprovadas, em segunda discussão, várias emendas do projeto número 1 daquele ano, Orçamento Provincial, inclusive uma de autoria do deputado Herculano Bandeira, a qual autorizava o presidente da província a despender o montante de 1 conto de réis como auxílio à obra da capela do povoado de Carpina. Esse projeto número 1 culminou na Lei 1884, de 30 de abril de 1887, que orçava a receita e a despesa da então província de Pernambuco para o exercício de 1887 a 1888. A edificação da Capela de São José prosseguiu nos anos seguintes. Na década de 1890, embora ainda não estivesse finalizada, já ocorriam cerimônias religiosas no local. A referência mais antiga que o autor conseguiu achar até o momento diz respeito a uma missa realizada no dia 23 de dezembro de 1895, o que nos leva a concluir que pelo menos a parte principal do prédio, paredes e cobertura, já estava pronta. É também a partir da década de 1890 que temos as primeiras notícias sobre a Capela de São Sebastião. No entanto, não estamos nos referindo à igreja atual, situada na esquina da Avenida Murilo Silva com a Rua João Batista de Carvalho. Esta foi inaugurada na década de 1930, mas sim a primeira versão do templo, que se situava no meio da avenida, mais ou menos no local onde atualmente está a Praça dos Emancipadores, cujo frontal era voltado para o norte. Não temos muitas informações sobre esta primeira capela de São Sebastião. O que se sabe é que ela começou a ser construída posteriormente à de São José e em 1896 já se realizavam missas no local. No entanto, diante do projeto de urbanização e prolongamento da Avenida Joaquim Nabuco, na década de 1920, a capela foi demolida, assim como outros imóveis que se encontravam no trajeto. Mas isto é assunto para o próximo volume desta obra. Voltemos à Capela de São José. Como foi mencionado, embora fossem realizadas missas ao longo da década de 1890, o templo ainda não se encontrava concluído. As dificuldades fizeram com que o restante dos trabalhos ficasse por um tempo paralisado. Mas em setembro de 1901, por iniciativa do coronel Pedro Osório de Cerqueira, foi organizada uma comissão composta do mesmo e dos senhores Pedro Ramires, Antônio Rodrigues, Abdias de Oliveira e Chateaubriand de Melo, cuja finalidade era arrecadar recursos para a realização dos reparos de que ainda necessitava a Capela de São José. Naquele mês, a Filarmônica Pedro Afonso, da cidade do Recife, fez uma excursão a Carpina, permanecendo no povoado durante os dias 7 e 8. Por ocasião dessa visita, um grupo de senhoras da localidade, acompanhadas da referida Filarmônica, percorreram as principais ruas do povoado arrecadando donativos para as obras do templo, conseguindo levantar uma quantia superior a 700 mil réis.
Tal valor se somou a outros donativos arrecadados anteriormente, onde a partir de então, a comissão passou a ter, no início de setembro, um valor em caixa superior a R$ 800 mil. Na quinta-feira, 12 de setembro de 1901, foram reiniciadas as obras da capela. Naquela mesma semana, o Dr. Chateaubriand, representando a comissão responsável pelos trabalhos da referida igreja, foi falar com Dom Luís de Brito, bispo da diocese de Olinda. Na ocasião, Chateaubriand solicitou à sua reverendíssima que mandasse um missionário para Carpina, a fim de auxiliar, por meio de sua palavra evangélica, aqueles trabalhos. Acolhendo-o, Dom Luís prometeu que, no princípio do mês vindouro, durante sua visita pastoral pelas igrejas da diocese, onde iria fazer algumas conferências e realizar o sacramento da crisma, visitaria a localidade. Enquanto isso, a comissão seguia trabalhando em seu propósito. Em fins de setembro de 1901, foram promovidos uma feira de animais e um bazar de prendas. Para o bazar, diversas famílias e negociantes do Recife fizeram muitos donativos. Já para a feira, dentre os diversos animais ofertados, havia um curió, oferecido pelo Dr. Tobias, juiz de direito da comarca, ao Sr. Pedro Ramires. O passarinho custou R$ 136 mil e ficou exposto no restaurante Pensão das Águias, da localidade. Também em fins de setembro, mais precisamente no dia 29, o Monsenhor Casimiro Tavares Dias, da cidade do Recife, veio a Carpina a convite da Senhora Bem-vinda Marisa a fim de celebrar uma missa no povoado e realizar uma conferência religiosa em favor da Capela de São José. Na manhã daquele domingo, os habitantes de Chã do Carpina prepararam festiva recepção. Um coreto foi montado em frente à Pensão das Águias, nas proximidades da estação ferroviária, onde tremulavam várias bandeiras, estando no centro o pavilhão nacional. Por volta das 9h40, entrava na localidade o trem que conduzia o Monsenhor Casimiro. Nesse momento, girândolas fendiam os ares, enquanto na Gária a banda musical carpinense tocava o hino nacional. No mesmo trem, também veio a banda de música de Paudalho, 24 de junho, que, ao saltar, executou o mesmo hino. Os visitantes foram recebidos com entusiasmo pelos habitantes do povoado, oferecendo à senhorita Edith Ribeiro um buquê de flores naturais ao Monsenhor Casimiro. Em seguida, todos se dirigiram para a Capela de São Sebastião, onde foi celebrada a missa. Após o ato religioso, o sacerdote fez uma pregação, incentivando a população a fazer um templo condigno da divindade. A pedido de uma comissão de moças, Monsenhor Casimiro aceitou acompanhá-las à feira para arrecadar recursos em favor da Capela de São José, a qual visitou, achando os trabalhos adiantado. À tarde, o sacerdote regressou de trem para a capital do estado. Em meados de outubro, Chateaubriand, em nome da comissão, foi novamente falar com o bispo Dom Luís. Na ocasião, obteve de sua reverendíssima o compromisso de ir benzer a capela quando esta estivesse concluída. Ainda naquele mês, como fora anunciado anteriormente, Dom Luís de Brito realizou sua visita pastoral pelas igrejas da diocese e no dia 20, um domingo, foi a vez de Carpina. Ao chegar nessa povoação, foi alvo de grande manifestação popular. Muitas famílias da localidade lhe atiraram flores. Pelo Dr. Chateaubriand foram levantados vivas à igreja, ao Papa Leão XIII e ao bispo da diocese, vivas que foram correspondidos com entusiasmo, sendo tocado o hino nacional pela Banda Musical 6 de Janeiro, de Carpina. Na segunda-feira, o general Travassos chegou ao povoado e também foi recebido festivamente. À sua esposa foi oferecido um buquê de flores pela senhorita Angelita Chateaubriand. Pelo Dr. Chateaubriand foram erguidos vivas ao presidente da República, ao ministro da Guerra e ao general Travassos. De Carpina, o bispo Dom Luís seguiu em carro especial para Tracunhaém. Acompanharam sua reverendíssima, o Dr. Chateaubriand Bandeira de Melo, clínico em Campina Grande, o comerciante Antônio Rodrigues com sua família e o Dr. Francisco Chateaubriand com sua família. Os ilustres viajantes levaram a melhor impressão do adiantamento da localidade, declarando Dom Luís que iria mandar um sacerdote para o povoado e o general achou a planície esplêndida para acampamento militar. Depois de longos anos de trabalho, finalmente a capelinha de São José ficou pronta no ano de 1903. A bênção do templo ocorreu no início de 1904, cuja solenidade foi presidida pelo bispo Dom Luís de Brito. 7 de janeiro foi o dia escolhido para a sagração da capela.
As ruas e praças da localidade se achavam decoradas com folhas de palmeira e bandeiras multicoloridas. Pela manhã, grande multidão, cerca de 1000 pessoas, estava à espera do bispo Dom Luís que vinha benzer o templo de São José. Por volta das 9h40, chegava a Gare o trem trazendo sua reverendíssima, fato que foi anunciado por uma salva de 21 tiros. Uma chuva de pétalas foi jogada sobre ele e vivas foram erguidos à sua pessoa, ao Papa Pio X e à Igreja, tocando o hino nacional à Filarmônica 22 de novembro da cidade de Paudalho. Acompanhado por grande massa popular e pela banda de música, o bispo seguiu para a capela, cuja cerimônia de sagração durou até o meio-dia. Ali, benzeu o templo e as imagens da Imaculada Conceição e de Santo Antônio. Aproximadamente às 13 horas, Dom Luís recolheu-se no chalé do coronel Pedro Osório de Cerqueira, então presidente do Conselho Municipal do Recife, cujo imóvel localizava-se na atual Praça São José e que foi oferecido para sua hospedagem. Acompanhando o bispo, vieram 4 franciscanos e 5 seminaristas, reunindo-se aqui os vigários de Tracunhaém, Paudalho, Glória do Goitá, Limoeiro, Nazaré da Mata e o padre Manuel Pereira. Às 19 horas, Sua Reverendíssima pregou em uma tribuna colocada ao lado da porta principal da capela. Em seguida, ministrou o sacramento da Crisma até às 23 horas, procedendo semelhantemente na noite seguinte e ainda no dia 9 até às 15h. Largo da capelinha fora iluminado a giorno, gás, e em frente ao chalé onde o bispo ficou hospedado, foi montado um coreto onde a citada banda paudalense executou muitas peças de seu repertório. Também ocorreram várias diversões populares, tanto no dia 7 como no dia 8. O negociante Antônio Rodrigues muito se empenhou nos preparos da igreja e das ruas. Segundo as narrativas da época, durante os 3 dias de estada do bispo no povoado, calculou-se em 10.000 o número de pessoas reunidas. Sempre que Dom Luís saía da residência, via-se cercado por uma grande multidão de fiéis. Durante o período em que ficou aqui, Sua Reverendíssima crismou mais de 2.000 pessoas e realizou quase 200 casamentos. A despedida ocorreu no dia 9 de janeiro. A banda de música foi especialmente cumprimentar o bispo Dom Luís, depois o coronel Osório, doutor Chateaubriand e major Antônio Rodrigues. Sua Reverendíssima tomou o trem às 15h45, na estação ferroviária que estava repleta de pessoas, calculando-se em mais de 1.000. O trem partiu para a capital pernambucana ao som de fogos e da banda de música de Paudalho. De arquitetura simples, o templo apresentava leves traços de estilo barroco. A fachada principal era formada por 3 portas frontais encimadas por 3 janelas com varandas em ferro. Os sinos da igreja só foram doados em 1939, cuja oferta se deve ao coronel Senhor Bandeira, da usina Mussurepe. Em 1910, por ato de 22 de fevereiro, o bispo Dom Luís de Brito elevou a capela de São José à categoria de matriz. Para a nova freguesia, Dom Luís nomeou o vigário Antônio Lima Cavalcante para ser pároco dela. O padre Antônio Lima celebrou a primeira missa da recém-criada paróquia, no dia 13 de março de 1910, um domingo, sendo alvo de significativa manifestação de apreço por parte da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus e do vigário da freguesia de Tracunhaém. Ainda nesse ano, uma comissão composta pelo padre Antônio Lima, doutor Chateaubriand e Antônio Rodrigues foi formada com o objetivo de arrecadar recursos para a compra das alfaias da matriz. No entanto, o padre Antônio ficou aqui apenas até o dia 4 de dezembro de 1910, quando assumiu o padre Arthur Bertoldo Carneiro da Silva, que permaneceu até fevereiro de 1913. Segundo dados estatísticos de 1918, a freguesia tinha uma extensão de 5 por 2 léguas, contendo 5 capelas rurais e uma casa paroquial. Naquele ano, a paróquia possuía 58 alunos de catecismo, além de ter realizado 698 batizados, 76 casamentos e 2.395 comunhões. Infelizmente, a antiga matriz de São José do Carpina não existe mais. Com o passar dos anos, o templo já não comportava mais o número de fiéis que frequentavam as missas dominicais. A ideia de uma nova igreja, mais ampla, partiu do padre Petronilo. Já o padre Antônio Leitão lançou a campanha para a construção da nova matriz e começou a comprar os terrenos. Em 19 de março de 1963, na administração do padre Genário, foi lançada a pedra fundamental com grande festa e, em 1965, teve início a construção com missa campal no local.
Muitas campanhas para arrecadar recursos foram realizadas, onde destaca-se o empenho do padre Bartolomeu Arnold nesse propósito. A inauguração do templo ocorreu em 8 de dezembro de 1971, na administração do padre José Rolim. Vale ressaltar que a nova igreja também já passou por diversas reformas e melhoramentos, a exemplo da construção, na área frontal externa, de uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, da troca das janelas e vitrais, troca das portas, troca do piso, acréscimo de detalhes na fachada, etc.